Oi pessoal, sou eu, Kátia Magalhães, chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal. Bolsonaro no TSE enfrentando uma ação que pode deixá-lo inelegível. Mas sob que fundamentos? Em que circunstâncias? Sente aí no seu sofá, na sua poltrona, se acomode e vamos discutir esse assunto delicado, complexo, que para fins de conveniência, para fins mais didáticos, eu resolvi dividir em 3 tópicos. Então fique aí e siga o meu raciocínio. Tópico 1. Vamos falar um pouquinho da credibilidade do tribunal. Pessoal, estamos falando do TSE, a nossa Suprema Corte Eleitoral, que no ano passado se dedicou boa parte do tempo a censurar, a amordaçar, a retirar do ar perfis que, por quaisquer motivos, por caprichos, não conviessem às narrativas oficiais do tribunal, um tribunal dado à censura, à mordaça. Vimos isso ao longo de boa parte do 22, foi objeto de grande parte dos meus artigos lá no Instituto Liberal, podem pesquisar e vocês vão achar. Então, um tribunal que não hesitou em calar pessoas que fossem consideradas, abre aspas, inimigas da democracia, disseminadoras de desinformação, fecha aspas, seja lá o que isso significar. Conceitos que, de tão vagos, podem abranger qualquer tipo de conduta que seja indesejável para aqueles senhores togados. Esse mesmo tribunal que tanto censurou chegou também no ano passado a editar uma resolução para legitimar essa censura, ou seja, um tribunal legislando para permitir àqueles togados eleitorais tirarem do ar a qualquer momento perfis, canais que julgassem também disseminadores de desinformação, inimigos da democracia. Temos visto essas expressões utilizadas a miúde, banalizadas, expressões, reitero eu, de conteúdo totalmente indefinido e conveniente apenas para pessoas que desejem fazer valer o seu autoritarismo, seus caprichos a qualquer preço. Mais recentemente, esse mesmo TSE veio a caçar com 2 S e C cedilha, nos 2 sentidos, o deputado federal Deltan Dallagnol, silenciando mais de 340 mil votos populares em prol do deputado que o elegeram, que lhe concederam uma cadeira no parlamento, e essa cassação ou caçada foi realizada sem qualquer fundamentação jurídica plausível, criando casos de inelegibilidade que não existem na lei. Também comentei bastante o assunto em artigo meu no Instituto Liberal, procurem e, por favor, me deem a honra de ler. Então, pessoal, cá para nós, aqui, olho no olho, você ainda confia no nosso TSE? Vamos ao segundo ponto. Segundo ponto diz respeito à credibilidade do presidente da corte. Dê uma olhada nessa manchete aqui que vai aparecer ao meu lado. Manchete de uma jornalista muito conhecida, muito bem informada e cujo teor, pelo menos até hoje, não foi refutado, contestado e nem mesmo censurado pelos envolvidos. Tática de Moraes para enquadrar. Esse enquadrar utilizado pela jornalista, aqui eu gostaria de fazer um parênteses, ele é empregado, ele recebe uma designação no nosso Código Penal que é bem menos simpática que essa. Procurem lá no Código Penal que vocês vão encontrar, lá nos crimes contra a administração da justiça. Fica a dica. Então, o ministro que tenta enquadrar, o mero fato de tentar enquadrar, de tentar manipular o voto alheio, o voto de seus pares na corte, já transforma o que deveria ser um julgamento em um simples jogo de cartas marcadas. Então, pessoal, dá para conferir algum tipo de crédito ao presidente dessa corte, que, aliás,
tem sido um dos ministros mais histriônicos, um verdadeiro censor-mor da nossa República, também como discutido à farta em vários artigos meus, para o Instituto Liberal, para o Boletim da Liberdade, em várias postagens. Procurem e leiam, realmente é inaceitável, e não sou só eu que digo. Vários veículos de mídia, até da grande mídia, já estão se rendendo ao autoritarismo e ao histrionismo insuportáveis desse senhor que usa uma toga apenas para tentar fazer valer os seus desejos, a sua visão de mundo. E vamos ao terceiro ponto, que é a ação em si. Essa medida foi movida pelo PDT, sigla herdeira direta do brizolismo e do varguismo, herdeira ali das raízes do nosso atraso nacional. E o PDT deseja tornar Bolsonaro inelegível com base naquela reunião que Bolsonaro, ainda presidente da República, havia travado com embaixadores em 2022 e durante a qual ele criticou o sistema de urnas eletrônicas. Lembra daquela reunião? Foi muito noticiada, Bolsonaro sempre naquele seu estilo escandaloso, histriônico. E vocês podem me perguntar, Kátia, o que você achou daquela reunião? Pessoalmente, achei uma tremenda deselegância. Sim, uma deselegância, e achei até um desserviço, achei uma postura contrária àquela que se espera de um chefe de Estado e de governo que, em tese, em vez de denegrir o seu país, procura falar bem de nós, vender uma imagem positiva do país lá fora, até para tentar atrair interesse, investimentos estrangeiros, etc. Mas não foi o caso de Bolsonaro. Agora, a segunda pergunta que fica: será que essa elegância configuraria um crime e um crime eleitoral? Tenho fortes motivos para acreditar que não. Primeiro, observe que aquela reunião foi realizada antes do período eleitoral, ou seja, não configurou, não caracterizou uma conduta praticada durante o período da corrida. Então, isso por si só, a meu ver, já descaracteriza a prática de crime eleitoral. Em seguida, o PDT tenta convencer os leitores da petição, tenta convencer togados, convencer, sabe-se lá de que forma, de repente com embargos auriculares, até conversinhas de corredor, sabe-se lá. O PDT tenta convencer de que Bolsonaro teria, por meio especificamente, observe, o único fundamento dessa ação é a tal reunião com os embaixadores. Então, o PDT sustenta que, por meio dessa reunião, Bolsonaro teria abusado do poder que lhe era conferido pela sua posição para obter uma vantagem na corrida. E aí eu pergunto a você, em que medida a crítica ao sistema de urnas eletrônicas caracteriza um abuso de poder? Acho que seja exatamente o contrário, porque observe, Bolsonaro criticou um instrumento que seria utilizado numa corrida eleitoral da qual ele viria participar. Ou seja, se ele viesse a ganhar, estaria dando um tiro no próprio pé. Então, que abuso é esse? Que abusador de Araque é esse? Não vejo abuso algum. Vejo o exercício da liberdade de expressão de Bolsonaro de criticar as urnas eletrônicas. Quer você goste das urnas, quer você seja um tremendo detrator do sistema eletrônico de votação, isso não importa. Qualquer um de nós tem plena liberdade para se manifestar no sentido que for, sobre o que for. Pode ter sido deselegante, sim, mas daí a configurar uma conduta penalmente relevante, uma conduta típica como crime eleitoral, aí já vai uma tremenda distância, uma enorme extrapolação. E, por favor, não entendam esse vídeo, não entendam toda essa minha fala como uma manifestação pró-Bolsonaro. Eu
não estou nem aí para Bolsonaro, não estou nem aí para qualquer figura política. O que me importa aqui nesse canal, nos meus artigos, nas minhas postagens, o que importou ao longo de toda a minha vida foi sim a defesa intransigente do Estado de Direito, e isso significa assegurar a todos mesmo, em caixa alta, Bolsonaro, Lula, Lira, Alexandre de Moraes, você, eu, todos nós, cidadãos, assegurar a todos julgamentos justos, ou seja, julgamentos segundo a legislação vigente, segundo os ritos previstos para os processos e não segundo os desejos de um ou outro togado. A minha enorme preocupação é com a consolidação do Estado de Direito e com a segurança jurídica, que infelizmente tem sido arranhada, tem sido, ousaria dizer, desconstruída pelas mãos sob as togas que mais deveriam trabalhar para protegê-la, para garanti-la. E é por isso que nós estamos aqui nesse esforço incansável, escrevendo, fazendo vídeos, e é por isso que eu preciso cada vez mais da sua ajuda, do seu apoio, para formar essa corrente de debate, de pensamento livre, para tentar entender o que está se passando nesse país, todas as anomalias institucionais inaceitáveis que nós temos vivenciado. Preciso muito da sua ajuda. Por favor, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos. Não adianta apenas reclamar de uma mídia tradicional que se verga diante do inaceitável, diante do intolerável. Não adianta apenas reclamar do Senado Federal, que fez na semana passada aquele papelão durante a sabatina de Zanin, que mais parecia um chá da tarde. Não adianta só reclamar e não apoiar vozes independentes como a nossa aqui desse canal, porque senão vocês só terão mesmo as notícias e as impressões mais coadunadas com o establishment. E não é esse o nosso propósito, né, pessoal? Então, pessoal, antes de me despedir, reitero, por favor, nos apoie, não custa nada, se inscreva, curta, compartilhe, divulgue bastante e junte-se a nós nesse esforço tremendo de retomar as nossas liberdades via restauração mais que necessária do nosso Estado de Direito, da nossa ordem jurídica, que anda em frangalhos. Então, vou ficando por aqui. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.